Olá, traders. OG Hustler deste lado. Em, Sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Sejam bem-vindos a este vídeo. Eu tenho uma questão para você que está a assistir esse vídeo nesse exato momento. Você tem tido dificuldade em prever a direção do mercado? Por vezes você olha para o gráfico e você não tem noção para onde é que o mercado vai, você tenta comprar, de repente você vê que o mercado começa a cair, você tenta vender, de repente o mercado começa a subir e você não entende por que que isto acontece. Não importa se você é iniciante ou se você já tem conhecimentos sobre trading, eh, é bem provável que você tenha este problema em conseguir prever a direção do mercado. É claro que isso não é uma coisa tão simples de se fazer, mas com as habilidades próprias você consegue chegar até ali. E eu, nesse vídeo, estarei ensinando a você uma das formas mais simples de você poder prever a direção do mercado, para onde que provavelmente o mercado irá. É claro que não existem garantias a 100% de como prever a direção do mercado, mas existem sim ferramentas, elementos que podem sim te ajudar a ter a maior, ou seja, a ter o maior nível de assertividade neste quesito que é de prever a direção do mercado. Então fique ali sentado, atento a este vídeo. Se calhar é necessário que tu tenhas uma folha e uma caneta para poder apontar os pontos cruciais que eu vou estar aqui a esmiuçar, né? Para que tu possas entender realmente como prever a direção do mercado, como aumentar o teu nível de assertividade no quesito de prever a direção do mercado. Então, sem mais delongas, vamos logo para o assunto, mas antes, porém, eh, deixa o teu like, deixa o teu like, subscreva no canal e partilhe este vídeo com mais pessoas que você acha que estariam interessados nesse tema que é a direção do mercado, ok? Então, let's get down to the business real quick. Ah, você já ouviu falar de IPDA? Ah, IPDA, eu vou escrever aqui, não é para que vocês possam entender o que realmente eu estou aqui a falar. IPDA, IPDA, ok? Se calhar aumentar aqui o tamanho da letra, não é? IPDA, IPDA, acho que fica melhor com o volume até 32. Ok. Eh, IPDA, nada mais, nada menos do que é Interbank Price Delivery Algorithm, ok? Interbank, IPDA é o Interbank Price Delivery Algorithm. Vamos colocar assim. Interbank Price Delivery Algorithm. Ok? Então, este é o significado do IPDA, ok? Que em português significa eh, o algoritmo interbancário da entrega do preço, ok? O algoritmo interbancário da entrega do preço.
O que vocês devem entender, sobretudo para as pessoas que já estão familiarizadas com os conceitos de ICT, SMC, o ICT ensina que o mercado é controlado por um algoritmo, ok? Então, este algoritmo tem uma forma que ele faz a entrega do preço, como ele faz movimentar o preço, ok? E esse algoritmo faz a entrega do preço em quatro diferentes fases, ok? A gente vê o mercado a passar por quatro fases. E é nessas fases que você vai aprender aqui neste vídeo de como prever a direção do mercado, qual será possivelmente o próximo passo, porque tal como nós as pessoas temos um paradigmas, ok? Paradigmas são conjuntos de hábitos, ok? Então, o mercado também tem um paradigma. E esse paradigma passa por essas quatro fases, ok? Todos os dias tu vais ver esse paradigma, todos os dias tu vais ver esse comportamento, o mercado a se comportar exatamente eh, quase sempre da mesma forma, ok? Não de forma perfeita, mas tu consegues de uma forma minuciosa conseguir dar conta que as quatro fases estão ali presentes, ok? E quais são essas quatro fases? Então, nós vamos já passar aqui para uma imagem onde eu estarei explicando essas quatro fases do IPDA, que é o algoritmo interbancário da entrega do preço. Let's get down to the business real quick. Muito bem. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, se bem que está escrito em inglês, mas acredito que vocês conseguem dar conta. Caso não, eu vou mesmo explicar o que cada termo aqui significa em português, ok? Nós temos aqui no centro o price delivery, que é a entrega do preço, ok? Uh, Aqui no lado esquerdo, nós temos aqui expansion, que significa expansão, ok? Temos aqui expansion. Temos aqui ao lado direito reversal, que significa reversão. E uh, aqui no fundo, temos o consolidation, que é a consolidação. E aqui no topo nós temos retracement, que significa retração. Ok, então, basicamente, o paradigma do mercado passa por essas quatro fases, ok? Isso é uma coisa que a gente vai ver imensas vezes acontecendo no gráfico. Então, esses quatro pontos ou essas quatro fases representam basicamente o paradigma do mercado, a forma como o algoritmo faz a entrega do preço, ok? De forma muito simples. Então, normalmente tudo começa por uma consolidação, ok? Tudo começa por uma consolidação. Então, o preço pode estar consolidado e nessa consolidação, após uma consolidação, porque na consolidação é onde os big players vão acumulando o preço para criar liquidez, ok? Para depois haver uma manipulação, ok? Então, após uma consolidação, ou quando estamos diante de uma consolidação, que a gente pode esperar, a fase após a consolidação é uma expansão, ok? É uma expansão. E após uma expansão, nós podemos esperar uma retração ou uma reversão. Eu vou repetir. Tudo começa por uma consolidação, ok? Quando o mercado está consolidado, nós podemos esperar que haja uma expansão. Depois de uma expansão, nós podemos ter uma retração ou uma reversão. Eh, O que não pode acontecer é nós sairmos de uma consolidação para uma reversão ou de uma consolidação para uma retração. Isso nunca vai acontecer, ok? Isso é impossível. O que vai sempre acontecer? Consolidação, expansão, expansão, retração ou expansão, reversão. Também podemos ter, após uma retração, novamente uma expansão, ok? E assim sucessivamente. Mas o que não pode acontecer é termos uma consolidação e depois de uma consolidação a gente ter uma reversão, uma retração
isso não é possível, ok? Então é necessário que primeiro o preço se expanda, só depois é que ele vai escolher um desses caminhos, ou a retração ou a reversão, ok? E após a retração nós podemos ter novamente uma expansão, ok? Então é basicamente isto. Ah, e esses pontos, essas quatro fases, né? Principalmente aqui a expansão, a retração e a reversão, são combinados, ou essas fases são combinadas com alguns pontos de referência. Esses pontos de referência são order block, OB, liquidez, vou colocar o símbolo LQ, e FVG, que são as ineficiências, ok? O que é que esses elementos têm a ver com essas quatro fases, mais propriamente a expansão, retração e reversão? O que é que isso tem a ver? Tem a ver porque sempre que nós queremos operar um desses três elementos, nós vamos ter que combiná-los com estes elementos institucionais que a gente tem aqui, que são os order blocks, são os blocos de ordem, liquidez, fair value gap, ok, que são os imbalances ou mesmo as ineficiências, ok? Então, se eu quiser operar expansão, eu preciso ter o quê? Um order block. Então, a expansão sempre será combinada com o order block. Ou seja, a expansão está associada ao order block, ok? Se eu quiser operar expansão, eu preciso ter um order block. Se eu quiser operar uma retração, eu preciso ter o quê? Um FVG, um Fair Value Gap. E se eu quiser operar uma reversão, eu tenho que ter liquidez. Na maior parte das vezes, ok? O que é normal acontecer, quando o preço vai reverter, é porque ele retirou ou capturou uma liquidez, ok? É claro que existem aqueles cenários em que o preço de repente reverte, mas são casos isolados. O que é normal é que quando o preço vai reverter, normalmente ele captura sempre liquidez. Então, a reversão está associada à liquidez, a retração ao fair value gap e a expansão ao order block. Ok? Então, eu penso que aqui vocês conseguiram mais ou menos perceber o que é o IPDA, ok? Que é o algoritmo interbancário da entrega do preço. Quais são as quatro fases em que o IPDA utiliza para fazer a entrega do preço, que são a consolidação, expansão, retração, reversão, e os elementos que se associam a essas quatro fases para que a gente possa realmente ter uma negociação, ok? Ou pelo menos para que a gente possa ver o, o preço a seguir uma certa direção, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para o gráfico, ver esses exemplos, né? É sempre bom quando a gente, depois de uma teoria, a gente conseguir ver na prática como é que isso tudo funciona. Let's get down to the business real quick. Pessoal, é o seguinte, eu normalmente nas minhas mentorias, quando eu ensino uh, os iniciantes, não é? Na análise técnica, análise gráfica. O skill número um que eu procuro sempre ensinar aos meus alunos, aos meus mentorados, é a capacidade de prever a direção do mercado. A habilidade de prever a direção do mercado, para mim, é imprescindível, que todo trader não é que tenha essa capacidade de prever a direção do mercado. Logicamente, como já tinha dito anteriormente, nem é algo que a gente consiga fazer a 100%, mas pelo menos ter uma grande aumentar as chances, né, de conseguir prever a direção do mercado é um skills realmente muito, muito, muito importante. Então, como eu dizia, nós já falamos das quatro fases, não é? Do IPDA, e agora a gente precisa ver aqui no gráfico como é que isso funciona, como é que não é.
Então, eu vou para o gráfico de H4, né? Vamos lá para o time frame de H4 e nós vamos notar aqui algo. eh, Reparem aqui algo. Vou procurar com um exemplo, não é que possa fazer sentido. Ok, se vocês olharem aqui, nós temos o quê? Uma consolidação, certo? Temos aí uma consolidação. Após essa consolidação, seguiu-se quê? Seguiu-se uma expansão, ok? Seguiu-se uma expansão. Após essa expansão, houve captura de quê? De liquidez aqui, certo? Houve uma captura de liquidez. Uh, Se nós formos a colocar isso bem, vocês vão notar que houve uma captura desse, dessa máxima histórica, ok? Old low. Old high, desculpem. Old high. Então aqui nós temos um hold high capturado, né? Liquidez aqui capturada. E após essa captura de liquidez, houve o quê? Reversão. Foi tudo para baixo. Ok? Tivemos consolidação, expansão, reversão. E reparem, após a reversão, eh, tivemos aqui o quê? Um FVG, aqui, value gap, ok? O fair value gap é criado através de três velas consecutivas em que a primeira e a última vela não se encontram. Por exemplo, temos aqui esta primeira vela, a segunda é aqui a terceira, e aqui criou-se um vácuo. Ok? Claro que aqui também temos um vácuo, aqui também temos um vácuo, que é uma ineficiência. Então, o que que aconteceu? Após essa queda toda, o mercado voltou, o preço voltou a testar. Essa movimentação de voltar a testar o fair value gap e depois da continuação do movimento antecedido, não é? Aqui o movimento antecedido era de baixa, então nesse caso nós estamos diante de uma retração, ok? Então, temos aqui acumulação ou consolidação, expansão, eh, reversão e depois aqui temos o que? Temos a retração. Então temos aqui as quatro fases do IPDA, ok? Eu não vou poder explicar tudo aqui neste vídeo, porque acredito que é muita coisa que se possa falar acerca do IPDA, também do quesito da, de prever a direção do mercado. Mas há três perguntas que eu gostaria que vocês colocassem nas vossas mentes. Sempre que vocês tiverem que prever a direção do mercado, a primeira questão é: onde está o preço agora? Ok? Essa é a primeira questão. Onde está o preço agora? O preço está onde? Segunda questão: de onde vem o preço? Ou podem eh, trocar neste caso. A primeira questão pode ser essa, não é de onde vem o preço, mas podem sempre começar dessa forma, não é nessa ordem. Onde está o preço agora? De onde é que vem o preço? E para onde é que provavelmente o preço irá? Essa é a terceira questão, ok? A terceira questão é para onde é que provavelmente
provavelmente o preço irá. Então, essas são as três grandes perguntas que todo trader deve fazer quando, eh, quando quiser eh, saber eh, onde é que mais ou menos o preço irá, ok? Primeiro, onde é que está o preço agora? O preço está consolidado, está numa zona de reversão, de probabilidade de reversão, está na fase de expansão, ok? De onde é que vem o preço? O preço vem de uma consolidação, o preço vem de uma reversão, o preço vem de uma retração. De onde é que vem o preço? E para onde é que provavelmente o preço irá? Então, essas três perguntas são extremamente importantes, ok? Sempre que você estiver diante do gráfico e você quiser saber para onde é que o mercado irá, tu tens que se fazer essas três perguntas, ok? Onde é que está o preço agora? Em que fase o preço se encontra agora? De que fase o preço vem? Ok? Também pode ser assim. Em que fase que o preço se encontra agora? De que fase o preço vem? E para onde que mais ou menos, qual será a próxima fase? Ok? Qual será a próxima fase? Então, é imprescindível que vocês coloquem ou façam essas perguntas a vocês mesmos, não é? Para poderem conseguir decifrar mais ou menos aí para onde é que o mercado vai. Isso vai aumentar eh, um, o vosso nível de assertividade no quesito de prevenir, ou desculpa, de prever a direção do mercado. Então, é extremamente importante que vocês realmente estudem essas quatro fases, não é, do IPDA, de como o algoritmo faz a entrega do preço. É extremamente importante que vocês façam isso para que vocês cada vez mais possam melhorar a vossa habilidade, os vossos skills, né, na capacidade de prever a direção do mercado. Agora, penso que conseguiram entender alguma coisa. Eu vou trazer aqui mais vídeos a falar sobre o IPDA, a falar sobre a direção do mercado, mas agora é tudo, por agora é tudo. Então, mais uma vez, eu peço que deixem um like neste vídeo, partilhem ao máximo essa informação com mais traders. Ahm, Até o próximo vídeo, mas não antes de eu vos falar sobre algo extremamente importante, ok? Então, fiquem ligados que eu já vou aqui falar sobre este algo. Pessoal, eu não podia terminar este vídeo sem antes falar do meu e-book sobre liquidez. Aliás, tudo aquilo que vocês viram eu a falar aí na aula sobre o IPDA está tudo aqui neste e-book e muito mais. Aqui eu fui mais a fundo no quesito do IPDA e mais outras estratégias que eu utilizo para prever a direção do mercado. Ok? São estratégias que realmente podem te ajudar, não importa se você é iniciante, se você já tem algum conhecimento sobre ICT, Smart Money. Este livro é um livro que tem todos os elementos que podem te ajudar a ser um perito em prever a direção do mercado. Eu falo isso porque eu te garanto que se você ler este livro, se você estudar o conteúdo que está nesse livro, o teu nível de assertividade vai aumentar bastante no quesito de prever a direção do mercado. Então, o livro está muito barato, está apenas por 3.500 kwanzas, aí mesmo na Coenha. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que, se tu estiveres interessado em adquirir este livro, então tu podes clicar aí no link e obter este livro, que é um livro que vai realmente te ajudar a, na tua capacidade de prever a direção do mercado, nas tuas habilidades no trading, ok? Então, é isso aí.
Pessoal, então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. I'm out.